Por Noé Amos Guieiro. Educação livre. Uma visão de educação descentralizada. Introdução. Se, em um passado recente, alguém me perguntasse sobre qual seria meu modelo ideal de educação, eu certamente teria a minha resposta, como todo mundo tem. Esse modelo se basearia nos valores em que eu acredito. Já não penso mais assim. Provavelmente, minha nova visão se deve a esse momento histórico, a chamada era digital, ou era da informação, que nos conscientizou sobre a importância da descentralização, como um processo por meio do qual os indivíduos passaram a ter mais poder de escolha e poder de criação. A descentralização a que estamos assistindo tem nos dado uma nova consciência sobre um novo jeito de oferecer e receber serviços, e neste caso, a educação não deixa de ser apesar do idealismo construído em torno dela, em função de uma visão autoritária, segundo a qual o que é bom para um deve ser tido como bom para todos e, por isso, deve ser imposto como único, e também por uma mentalidade coletivista de sociedade, que coloca o bem-estar do meio acima do bem-estar individual, razão que endossa a criação de currículos com foco no pacifismo humano, no ecologismo e nos temas das minorias. Que é bem fruto do humanismo fingido de nossos dias mesclado com a empatia não menos fingida. A descentralização nos trouxe a consciência de que só a pessoa sabe o que é bom para si, que ela tem o direito de escolher e de oferecer serviços, como o da educação. Conscientizou-nos de que só a pessoa pode avaliar o que é bom para ela, que é quem faz nascer a demanda que os empreendedores podem suprir, inclusive possibilitando a qualquer um a ser empreendedor, caso queira. Um governo não está capacitado a fornecer um modelo bom do serviço de educação. Faça o que quiser fazer, as pessoas aceitam, porque estão acostumadas a obedecê-lo e a amá-lo, mas, no fundo, o serviço oferecido por ele sempre entrará em conflito com os interesses, necessidades e valores de quem vai recebê-lo, se enxergarmos as coisas com o olhar da liberdade. Os modelos de educação devem nascer da demanda dos filhos. Isso é o que deveria gerar a aparição dos currículos e das escolas, e não o contrário. Sabemos que a educação é estatal em todos os países do mundo. Mesmo quando uma ou boa parte dela seja gerida pela iniciativa privada, ela sofre a tutela do Estado, ou seja, não sofre as regras da oferta e da procura, como ocorre com os demais tipos de serviço, mas é resultado da imaginação dos burocratas do governo. Parece que esse é um dos problemas. As pessoas não veem a educação como serviço, mas como um tipo de espaço meio religioso, o qual ninguém pode contestar. Mas, não, educação é serviço como qualquer outro e, como tal, precisa passar pelo crivo da avaliação dos verdadeiros recebedores dele, que são os filhos e os pais. Isso deveria ser uma das primeiras estranhezas a existir pelo fato de que, em educação, quem avalia o serviço, neste caso, é, absurdamente, o próprio fornecedor dele. Você consegue imaginar um restaurante que se baste a saber se oferece uma boa alimentação, e não se inquieta com a avaliação dos consumidores. Mas o que o Estado perguntaria aos pais e a seus filhos, os verdadeiros consumidores, se a comida que oferece é a mesma e, pior, obrigam que todos comam, e dizer não não é uma opção. 4. Veja, se você não é fã de uma comida específica de uma franquia, pode optar por outra. Se não gosta da comida de um restaurante, também pode optar por se dirigir a outro. Se inclusive come nesses restaurantes a quantidade e a variedade que quer sem qualquer imposição. Com a educação não é assim. Uns estudantes só têm o mesmo restaurante, alguns preparam uma comida mais saborosa do que outros, mas oferecem o mesmo cardápio. Pior, deixar de comer não é uma opção. Felizmente, tivemos o fim da repetência dos anos escolares em vários estados brasileiros, por exemplo, pois fazer uns alunos engolirem um conteúdo desrespeitoso seria pior. Imagine-se repetindo o prato de comida que você não quer comer. Gostaria de abrir um parêntese para dizer que não estou interessado, nesse momento, na semântica, ou uso do termo educação, ou ensino. Deveria usar educação, ou ensino. O que me importa tratar é dos processos educacionais que ocorrem em ambientes fora da casa paterna. É bem óbvio que a educação constitui um fator importantíssimo na vida de uma pessoa, pois é, por meio dela, que cada um de nós recebe uns estímulos importantes que ajudam ou atrapalham em nosso desenvolvimento. Por esse motivo, os ambientes educativos precisam atender às demandas das famílias, especialmente dos filhos, daí a importância de as atividades educativas contribuírem para o seu desenvolvimento. Mas como saber que atividades, que currículo, que materiais utilizar? Somente a existência de um sistema de educação livre é que vai permitir que nasça tantas quantas forem as escolas que supram os diferentes interesses das famílias e de seus filhos. É isso que poderá afinar os currículos oferecidos pelos empreendedores educacionais da necessidade do estudante, sua natureza e seus interesses. É disso que derivarão currículos, métodos e materiais de ensino e, por consequência, os tipos de escolas. Aliás, é exatamente a essa possibilidade de coexistirem em um bairro, ou em uma cidade tantas quantas forem as escolas, nascidas das demandas das famílias e com base na singularidade de seus filhos, que dou o nome de educação livre. Essas escolas precisariam ser privadas e sem qualquer interferência estatal.
Seria o recebedor do serviço quem a avaliaria, não preenchendo